Neste exato momento, ela está rodando um software que foi instalado por terceiros, muitas vezes sem a sua permissão ou conscientização. Pense no fluxo incessante e, por vezes, caótico do seu diálogo interno. Aquela voz silenciosa que dita a velocidade do seu coração, que sabota suas tentativas de progresso, ou que simplesmente mantém você preso em um ciclo de repetição e autojustificativa. Muitos de nós vivem uma vida inteira operando no piloto automático de programações antigas, acreditando que a força mental é um dom inato, reservado para atletas de elite ou magnatas dos negócios. Esta crença é a primeira e maior mentira que precisamos desmantelar. Este é um processo fundamental de neuroplasticidade aplicada, a ciência que prova, sem sombra de dúvida, que seu cérebro, sua mente e, por extensão, sua realidade, são maleáveis e estão constantemente se reescrevendo. Se você está cansado de sentir que possui o potencial, mas lhe falta a consistência, a disciplina implacável ou a capacidade de se levantar após a queda com uma resiliência inabalável, prepare-se. Este conteúdo é sobre como desligar o programa de falha e instalar o sistema operacional da soberania mental. Não se trata de simplesmente aguentar mais ou de mascarar a dor com pensamentos positivos vazios. A verdadeira força mental é a capacidade de escolher deliberadamente sua resposta em face da adversidade, de manter o foco quando o mundo exige distração e, crucialmente, de gerenciar o ecossistema interno de suas crenças e emoções com precisão cirúrgica. É a diferença entre ser levado pela maré das circunstâncias externas e ser o capitão inquestionável do seu próprio navio cognitivo. É a força que reside na flexibilidade e não na rigidez. Quando você aprende uma habilidade, reage a uma frustração ou internaliza uma crítica, você está pavimentando uma trilha. Quanto mais você usa essa trilha, seja ela de procrastinação, de ansiedade ou de autocrítica, mais profunda e mais fácil ela se torna para o seu cérebro percorrer automaticamente. Este é o cenário que precisamos mudar. A sua mente está otimizada para a sobrevivência passada, mas não para a prosperidade futura. O conflito central de nossa existência moderna reside nesta desconexão. A tensão surge quando você, conscientemente, decide alcançar um objetivo grandioso, seja fundar uma empresa, completar um desafio físico monumental ou dominar uma nova área de conhecimento, mas se depara com a resistência automática. Essa resistência não é fraqueza de caráter, é uma sabotagem biológica. As crenças limitantes não são falhas morais, são apenas conclusões antigas, gravadas em pedra neural, que o seu cérebro utiliza como atalhos para economizar energia. Eu não sou bom o suficiente. É muito arriscado. Eu sempre falho. Essas não são verdades. São apenas os programas padrão que foram acionados para mantê-lo seguro, quietinho e estático. O custo é a sua liberdade. É o potencial não realizado, a voz que você não usou, o projeto que você abandonou. Então, a grande questão emerge. Se o nosso cérebro é uma máquina de hábitos, como podemos hackear essa máquina para criar hábitos de poder, resiliência e foco implacável? Se a neuroplasticidade é a chave, quais são as alavancas exatas que devemos puxar para desinstalar os medos e instalar a coragem? A resposta reside na compreensão profunda de que a força mental não começa com a ação, mas com a conscientização. O primeiro passo para a reprogramação é o que chamamos de conscientização radical. Este é o momento em que você se torna um observador frio e neutro do seu próprio teatro mental. Você precisa parar de se fundir com seus pensamentos e emoções e começar a tratá-los como dados, como informações que passam, e não como verdades absolutas que definem quem você é. O pensamento surge. Este projeto vai falhar. E a emoção de ansiedade surge instantaneamente, levando à procrastinação. A reprogramação exige uma pausa nesse loop. Introduzimos aqui o conceito de observação neutra. Pratique escutar o seu diálogo interno como se fosse um rádio ligado na sala, cuja estação você não escolheu. Eles não são você. Quando o pensamento sabotador surgir, não lute contra ele, não o julgue, e certamente não o siga para baixo na espiral emocional. Este é o meu velho programa de autossabotagem rodando. Obrigado pela informação, mas não é útil. Quando você se funde com o pensamento, eu sou ansioso, você está preso. Quando você observa o pensamento, estou tendo um pensamento ansioso, você está livre para escolher a próxima ação. Para aplicar a observação neutra de forma prática,
É necessário um mecanismo de interrupção rápido, um pattern interrupt poderoso. A doutora. O momento em que você percebe que está hesitando, procrastinando, ou que o ciclo de pensamento negativo começou a girar, você deve contar para trás, de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. E imediatamente após o 1, você deve realizar uma microação que quebre o padrão. Se o pensamento é "não consigo escrever mais nada", a contagem e a microação podem ser: pegar a caneta e escrever uma palavra, mesmo que seja a palavra errada. A chave não é a perfeição da ação, mas a quebra da inércia. Esta microação de 5 segundos é o embrião da nova trilha neural da resiliência. Esta fase de conscientização radical é, muitas vezes, dolorosa. Mas lembre-se, este é o processo de desmame. O corpo e a mente estão viciados no drama, no conforto do conhecido. E aqui, no meio do caminho, é imperativo que reforcemos o compromisso. Se você está sentindo a fricção, a resistência, a vontade de voltar aos velhos hábitos, isso é prova de que o processo está funcionando. O que estamos construindo é uma fundação de aço para a sua vida, um sistema onde você não é mais vítima das suas circunstâncias internas. A transição da simples observação para a reprogramação ativa nos leva à segunda fase, a arquitetura da crença. Se você simplesmente tentar extirpar um pensamento limitante, você deixará um vazio, e a natureza detesta o vazio. O velho padrão voltará a se instalar. Você deve identificar o núcleo da mentira limitante e substituí-lo por uma verdade de poder. Vamos supor que o pensamento limitante é: eu não sou disciplinado o suficiente. Este é o sabotador. A força mental requer a substituição da crença limitante por uma crença que seja direcionada para a ação e baseada no potencial. A substituição não é "eu sou disciplinado", mas sim, eu sou um indivíduo que a cada momento escolhe as ações que constroem a disciplina. Ou ainda, minha identidade é definida pela minha persistência em pequenos incrementos, não pela minha perfeição. Note a diferença sutil, mas poderosa. A crença antiga era um estado fixo. A nova crença é um processo ativo. Esta é a essência da reprogramação. Você está ensinando ao seu cérebro que o esforço, e não apenas a conquista, é o novo padrão de sucesso. Para que essa nova arquitetura de crenças se solidifique, ela deve ser reforçada por 3 pilares fundamentais, que discutiremos em profundidade: a visualização imersiva, a linguagem de comando e o efeito de pequenas vitórias, Small Wins Effect. A visualização imersiva não é apenas sonhar acordado. É a criação de um ensaio mental detalhado e sensorial que prepara o seu sistema nervoso para o sucesso. Você está pré-codificando o sucesso, fazendo com que o cérebro acredite que a ação já é familiar e, portanto, menos ameaçadora. A linguagem de comando envolve eliminar todas as formas passivas e permissivas de falar sobre suas metas. A incerteza linguística gera inércia neural. E o efeito de pequenas vitórias é o motor de reforço. Se você quer correr 5 quilômetros, a vitória não é completar os 5, mas sim calçar os tênis. Ao reconhecer e celebrar a menor microação que rompeu o padrão antigo, você está inundando o circuito com dopamina, reforçando o novo caminho neural e tornando mais provável que a mente escolha esse caminho novamente. A grande revelação sobre a força mental é que ela não é uma reserva inesgotável de energia que você deve tentar estocar. A força mental é um músculo que se constrói através da repetição deliberada de escolhas conscientes, no momento exato em que a sua programação antiga exigia rendição. A reprogramação do seu cérebro para a força mental é, portanto, a jornada de reconquistar a soberania sobre o seu ecossistema interno. Você não está mais à mercê dos impulsos automáticos ou dos traumas passados. Comece agora. Escolha uma única área da sua vida onde a sua programação padrão tem sido destrutiva, seja a procrastinação, a crítica interna ou o medo de começar. Na próxima vez que o pensamento sabotador surgir, rotule-o. Conte regressivamente. Este é o seu primeiro passo para se tornar o arquiteto inabalável da sua própria mente. Se este conteúdo ressoou com a sua ambição de transformar a sua vida e construir uma força mental que sustente seus maiores objetivos, compartilhe nos comentários a principal crença limitante que você percebeu que precisa ser imediatamente substituída. Use a fórmula: minha mentira é X.
Minha nova verdade de processo será IUS. Isso solidifica seu compromisso publicamente e reforça a nova arquitetura de crença em sua mente. Assuma o controle.